com você. Vamos gravar essa apresentação. Então, boa noite a todos. Vou começar a me apresentar. Eu sou Benjamin, o diretor da Aliança de Curitiba, e é uma honra para mim apresentar um pouco apresentar essa primeira parceria que vamos ter que temos também com a Aliança Francesa de Floripa, com minha colega Cindy, que vou dar a palavra depois. Nós estamos muito felizes de introduzir hoje o Paulo, que está aqui para nos falar das oportunidades que vocês podem ter com o Trebas Institute em Montreal. E onde temos a chance de ter a presença, a honra, l'honneur d'avoir Mohamed aussi, Thank you. Slimani, qui est directeur du Trebas Institute, qui va aussi donner quelques mots de bienvenue. Mas eu vou deixar agora a palavra para a Cindy, se quer dizer algumas coisas, Cindy. Obrigada, Benjamin. Boa noite a todos. Eu sou a Cindy Sari, a diretora da Aliança de Floripa. Hoje, o Trevas Institutos vai falar um pouco da parceria que nós temos desde há umas semanas, né? E para falar dessa oportunidade que é muito importante para quem souber francês, esteja fazendo francês, né? Estudando francês na Aliança Francesa, de ter essa oportunidade de estudar fora do país e em que país mais maravilhoso que o Canadá. Para nós é muito importante, né, acompanhar nossos alunos nos projetos acadêmicos também, nos projetos também profissionais e internacionais. Posso passar a palavra a Mohamed? Então, Thank you. So I speak French or English. Sorry, I'm not. My Portuguese is very low. I say thank you so much for this. Très bien. Okay, thank you so much for the invitation, Benjamin and Cindy and the team. I'm very happy to be part on this webinar with Paulo and the team. I'm the vice president for Trebas Institute. I'm in Montreal now. It's very important for us, for Trebas, this partnership with Alliance Française, different Alliance Française with Benjamin, with Cindy and other team to support the student from Brazil to join our institutes in Trebas and Montreal. The team in Montreal, they are here to support all the students. That's sure the French is the key of the success of the student if they decide to come to Quebec and Montreal. That's why this partnership or this courses with Alliance Française is very important for all students from Brazil before to come to Montreal to go through this institution, and after that they come to Montreal. They have like some Paulo will explain to you in Portuguese after. They have like scholarship, additional scholarship for the student if they decide to go to Alliance Française, and after that they come to Montreal to Trebas. And I stop to talk. Thank you so much for the invitation. I will improve my Portuguese. Just obrigado. I know obrigado. By the way, I've been like to Sao Paulo for 7 days. I love the city. It's very big city, but maybe soon we'll meet in somewhere in Brazil. Thank you so much. Merci, Obrigado, Mohamed. pessoal. Pode ir. E vamos deixar a palavra então para o Paulo. Bem-vindos a todos. Paulo, como você quer fazer? As perguntas vão depois da apresentação, né? Podemos fazer assim? Ou eles podem parar É uma durante boa. a apresentação? Como você prefere? Tranquilo. Eu coloquei uma sessão na apresentação no final, tá? Para perguntas e respostas. Então, as perguntas que vocês forem tendo, podem ir anotando aí, que vai ter um momento que eu vou abrir para a gente bater um papo, tá? Então, fiquem à vontade. Mas, pessoal, prazer, uma boa noite a todos, tá? Obrigado por comparecer. Meu nome é Paulo Spinelli. Hoje eu sou representante brasileiro aqui da Trebas. E eu montei uma apresentação aqui, junto, né, com o Benjamin e a Cindy, para falar um pouco de Montreal, falar um pouco da Trebas, explicar para vocês as possibilidades hoje em 2025, né? Muita coisa que está acontecendo, as pessoas não sabem das possibilidades, e, enfim, tendo isso em vista, eu e o Mo, a gente foi atrás de fazer parceria com as alianças francesas, porque a gente realmente acredita, tá, que dá para vocês que têm o francês, ou estão estudando francês, irem, né, para Montreal, conseguir muitas coisas positivas pensando em futuro. Então, eu vou apresentar tudo agora, vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só carregar aqui. Vocês podem me confirmar se está aparecendo para vocês aí? tá sim. Tá aparecendo, Paulo. Pronto.
Pronto, maravilha. A partir de agora eu não estou vendo o rosto de vocês, tá? Então, qualquer coisa, podem desmutar e falar, me interromper, não tem problema. Bom, pessoal, essa aqui é a apresentação sobre estudo e trabalho em francês em Montreal com a Trebas. Dá para ver aqui os logos também das alianças francesas que aqui estão presentes. Eu queria iniciar esse bate-papo de hoje da gente falando por que Montreal, né? Sobretudo agora em 2025. Então, eu queria iniciar falando um pouco sobre a importância do francês, né? O francês está cada vez mais valorizado no Canadá, podendo abrir portas aí para novas oportunidades, principalmente de imigração e de trabalho, tá? Assim, de maneira geral, a província de Quebec tem como idioma oficial o francês, tá? Por mais que também fale inglês, é bem bilíngue, mas com as mudanças que tiveram no ano passado e nesse ano no governo do Canadá quanto à questão de política de imigração e possibilidades, todas as províncias estão realmente indo atrás de pessoas que têm o francês. Eles não querem, na verdade, deixar que o francês morra, em termos de cultura. Tá? Então é um esforço aí que o governo está fazendo para captar pessoas que têm o francês, porque imagino que vocês saibam, o Canadá é um país continental, é muito grande e tem uma população pequena, em termos, se a gente faz a comparação, né? Então, por conta disso, né, pessoas que têm o francês estão aí elegíveis a programas provinciais, federais, e hoje em todas as províncias. Esse é o primeiro ponto, que é bem importante, né? Um dos motivos da gente estar aqui hoje. Um outro motivo também é a questão de custo de vida, tá? O dólar canadense é um dos dólares hoje mais em conta, se a gente compara com o real, salvo engano, hoje é 3,80 na cotação, isso varia, tá? Mas também eu chamo atenção para a questão do custo de vida. Só para vocês terem ideia, 11 das 20 cidades mais baratas em termos de custo de vida estão em Quebec. Montreal não é diferente, mas seja o maior centro de Quebec, né? E além disso, Montreal é uma excelente oportunidade para você conseguir mergulhar na cultura francesa no Canadá, né? Então, aspectos como arquitetura, idioma, culinária, música, tradições são francesas, né? E tornaram isso parte da cultura de Quebec. Não à toa, muita gente se dirige a Montreal, né, como a Europa da América do Norte, né? Quebec como um todo, mas Montreal por ser um grande centro, né? Maravilha. Em todos os nossos cursos na Trebas, o estudante pode escolher, tá, se ele estuda em francês ou em inglês. Eu vou falar bem direitinho também de quais são esses cursos, tá? Mas é o estudante que escolhe. Isso aqui é bacana. Em Montreal, em si, é uma cidade bem 50-50, né? Bem dividida. Onde você for, o pessoal vai chegar lá, bonjour, hi. Então, como você responder, o pessoal vai dar continuidade no teu atendimento, na conversa contigo, no idioma de preferência. Aqui na Trebas não é diferente, né? Você escolhe entre um dos idiomas para ter todo o curso ministrado nesse idioma, tá? Uma coisa bacana também que eu gosto de chamar a atenção é quanto à questão de ser sede de grandes eventos culturais. Porque às vezes o pessoal chega para mim e fala: pô, Paulo, cara, eu tô querendo fazer um curso, mas eu quero estar numa cidade, né? Que eu não fique lá só vendo o mato. Eu quero coisa para fazer, eu quero coisas legais para fazer, né? Então, Montreal é berço, né, de eventos como, por exemplo, o Cirque du Soleil, que é de Montreal, né? De vários outros festivais, eventos que são bem famosos por lá e realmente movem toda a questão do entretenimento lá. Por exemplo, também o Grand Prix do Canadá, que é em Montreal, né, de Fórmula 1. Então tem várias coisas bem legais para quem também tem interesse em curtir a cidade. Outra coisa legal também é a culinária, né? Não é porque na América do Norte que só tem fast food. Na verdade, a culinária de Montreal é de alto nível, tá? E foi reconhecida ao ser nomeada uma das 18 melhores cidades gastronômicas pela Thrillist. Então, realmente, não é pouca coisa. O sétimo ponto que eu queria trazer aqui é quanto à questão do transporte, tá? Uma coisa bem curiosa, que a gente não tem aqui em todas as cidades do Brasil, mas o transporte público lá é de excelência e a gente costuma brincar que tem dois tipos de cidade. Tem a Montreal superfície e Montreal subterrânea. Tem um mundo embaixo, né, em Montreal, onde vocês, como estudantes, vão poder também desfrutar e conseguir agilizar as coisas do dia a dia, né? Então acaba facilitando bastante. E esse último ponto aqui que eu queria trazer sobre Montreal, ele é tão importante quanto o primeiro que eu falei do francês, tá? Hoje, isso aqui é uma pesquisa bem recente, tá? Tem uma pesquisa agora do segundo semestre. Montreal foi classificada como a 10ª melhor cidade do mundo para estudo, passando Toronto, que normalmente quando a gente pensa em Canadá, vem em mente Toronto, Vancouver, né? Até então Toronto era número 1,
mas Montreal roubou esse posto, né? Para vocês terem noção, Montreal hoje é 10ª do mundo, Toronto é 11ª e Vancouver é 15ª. A fonte que eu utilizei está nesse link aqui, tá? Eu posso até disponibilizar depois esse material para vocês poderem dar uma analisada, tá? Mas isso é um dado bem interessante, porque muita gente também chega para mim falando, pô, beleza, eu tô com inglês legal, ou tô com francês legal, mas eu quero ir para uma cidade que vai me dar possibilidades de estudo, de trabalho. Hoje, Montreal é o número 1 do Canadá e eu sou muito feliz de poder passar isso aqui para vocês. Beleza, Paulo. Entendi sobre Montreal, mas por que estudar na Trevas, né? O que é que faz a Trevas tão bacana, tão legal, né, a ponto do pessoal da Aliança Francesa, Benjamin e Cindy, quererem fazer essa parceria com a gente, né? Eu vou trazer aqui vários pontos, vocês vão ver o porquê, tá? Mas, iniciando, a Trevas não é uma universidade que foi fundada ontem, tá? É uma universidade aí que está desde 1979, então são mais de 40 anos consolidados no mercado canadense. A gente tem um público canadense também, uma demanda canadense bem presente, tá? E a gente tem conseguido, né, formar indivíduos talentosos, capacitando eles para adquirir as habilidades necessárias para poder se tornar profissionais valiosos na indústria. Já vou adiantar aqui algumas coisas. Temos cursos nas áreas criativas, de negócios e tecnologia, tá? E é nessas áreas que a gente prepara os nossos alunos. Então, novamente, a gente tem curso de áudio, cinema, TV, música, gestão de maneira geral, gestão de eventos, entretenimento, programas de negócios, enfim, onde a gente tem mais concentração de programas e tecnologia, que a gente tem cursos aí, tem uns 3 anos, cursos na área de tecnologia. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre os valores, né? Esses 4 valores, eles são bem ventilados internamente, a gente costuma falar bastante sobre eles e vocês vão ouvir eu falando um bocado aqui na apresentação, tá? Mas em ordem, diversidade e compromisso com os nossos estudantes, excelência, inovação e competências globais, tá? Vocês vão me ver esse 4º ponto aqui principalmente, competências globais. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui mais pontos. Nós somos uma escola muito premiada. Próximo slide vocês vão ver o porquê, mas vocês estão vendo aqui esses selos que eu coloquei da Coston Bear, a gente está ganhando esses selos todo ano, tá? Então a gente tem muito orgulho em todo ano tá sendo premiado, tá ganhando 5 estrelas aí. Novamente, marca consolidada há mais de 40 anos. Pelo tempo que a gente tem, né? Temos mais de 3.000 ex-alunos. Tendo em vista que as nossas turmas não são turmas muito grandes, então são 40 anos aí de muita constância e 3.000 alunos, que é uma amostragem bem legal, né? Todos os nossos programas também são conduzidos por especialistas, então os professores que dão aula também participam da indústria, então teve alguma mudança na indústria, por exemplo, tecnológica. No campus a gente já muda isso, já tem uma instrução diferente, sabe? Além disso, como eu falei, né, programas oferecidos em inglês e em francês. Temos uma forte rede de parceiros comerciais, então vocês vão ver aqui o último tópico que eu vou falar, mas a gente consegue ter muito networking interno, de indicar pessoas para o trabalho, enfim. A gente consegue conectar muito os estudantes com a nossa rede de parceiros, que muitas vezes são de ex-alunos, né? Que é uma cultura que é muito forte na América do Norte, do alumni, né? Quando você tem um aluno numa universidade, num college, eles normalmente voltam, né? Ou pelo menos se referem, sempre tem a sua formação como uma coisa bem importante na vida, né? Aqui não é diferente. Temos estudantes de mais de 70 países, se a gente olha como um todo, que é bastante nacionalidade também. Todos os nossos programas são credenciados pelo Ministério de Ensino Superior do Quebec, que é muito importante para a gente passar para vocês um panorama que de fato está tudo muito bem acertado aqui dentro, né? Nossa localização fica bem no centro de Montreal. Já já eu mostro o mapa também. É mais centro do que a nossa localização impossível. É bem localizado mesmo. E o último tópico aqui é um dos meus favoritos, tá, pessoal? Que a taxa de empregabilidade na sua área de estudo, tá? É de 98% nos primeiros 6 meses após a graduação. Ou seja, isso aqui é um dado real, tá? Dos nossos estudantes, 98% conseguem um trabalho na sua área de estudo nos primeiros 6 meses após a graduação. Ou seja, isso mostra, né, que de fato o que a gente ensina em sala de aula, o que a gente passa para os estudantes é levado em consideração. Isso também tem tudo a ver com a forma do canadense de valorizar
a educação canadense, né? Lá no Canadá é muito comum você ouvir e ver o pessoal dizendo que, não, a gente quer ver uma pessoa, a gente quer contratar uma pessoa que ela tem a educação canadense, o modo canadense de fazer as coisas. Então, não à toa, né, a gente consegue preparar muito bem os nossos estudantes. Bom, como eu falei para vocês, aqui é só uma pequena amostragem dos prêmios que a gente tem, tá, na nossa casa. Do lado esquerdo são os prêmios ganhados por instrutores, professores, e do lado direito, aqui na coluna direita, por estudantes, tá? Eu não vou falar um por um, porque acho que vai ficar muito maçante, mas eu vou pontuar aqui alguns. A gente já teve, né, instrutores premiados ao Cannes, festivais de Nova York, de Paris, mesma coisa para estudantes, tá? Festivais, isso aqui é mais voltado para a área de artes criativas, né? Parte criativa, mas para vocês conseguirem ver quanto de excelência a gente coloca no ensino, né? Então, teve estudantes que ganhou um prêmio em Nova York, outro que foi semifinalista em Detroit, tem um aqui em Paris também, aqui embaixo, tem Tóquio, Hollywood, enfim. Isso aqui é só uma amostragem, mas para vocês conseguirem ver, né, que a gente é capaz aqui dentro. Aqui está o nosso vice-presidente Mo, que também está aqui na chamada com a gente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Isso aqui é basicamente para ilustrar, tá, a questão que os nossos cursos eles são todos aprovados pelo Ministério. Isso aqui foi uma visita que o Mo fez ao Ministério, né? Aqui estão alguns dos selos que a gente tem também. Tudo isso está disponível no nosso site, tá, pessoal? Estou aqui mais conseguindo organizar as informações. Novamente para ilustrar. E aqui eu trago um quadro mais como um fun fact, né? Algo curioso mesmo, porque eu sei que às vezes tem uma informação ou outra que acaba chamando muita atenção e às vezes passa batido, né? Eu queria começar falando um pouco sobre ex-alunos notáveis. Tem uma banda de rock chamada Megadeth, não sei se vocês conhecem aqui, mas o vocalista, o Dave Mustaine, ele é ex-aluno nosso, o que é bem curioso, eu confesso, mas que mostra um pouco também da competência que a gente traz, né? Um cara desse nível. E também a gente tem o Mike Piersante, que ele é vencedor do Grammy por Jogos Vorazes. Eu imagino que todos vocês aqui conheçam, né? E falando um pouco sobre a indústria, isso aqui é mais para a parte criativa, tá? Já já eu adentro um pouquinho mais sobre as outras áreas. O Canadá é muito forte na indústria do cinema, né? Então, filmes como Transformers, X-Men, tiveram gravações feitas por lá, alguns dos filmes, né? Movimentando aí, no caso de Transformers, mais de 150 milhões de dólares na província, X-Men mais de 189 milhões de dólares. Então, é realmente muito dinheiro lá dentro da indústria, né? Então, você estando lá, é algo muito positivo. O próprio diretor do filme Duna, ele é de Montreal, então é impossível não puxar um pouquinho a sardinha para a própria cidade, né? Bom, isso aqui é mais curiosidade. Vamos lá, sobre a questão da localização. Como eu falei para vocês, a gente fica bem no centro, então a gente está bem pertinho dos maiores e melhores pontos turísticos de Montreal, então é muito bacana. No caminho para o campus, a gente acaba passando por um ou outro, deixa o dia um pouquinho mais legal, né? Mais brilhante. Mas em termos geográficos, só para vocês entenderem, quem não está familiarizado com a localização de Montreal, fica a 1 hora de voo ou 6 horas de carro até Nova York, tá? Muito parecido também, 1 hora de voo ou 5 horas de carro até Toronto e 2 horinhas de carro até Quebec City, que é uma excelente cidade, inclusive, para você praticar somente o francês, para quem não quer praticar o inglês também, porque lá eles falam muito mais francês do que inglês. Então fica aí a dica. E aqui embaixo eu coloquei também alguns dos cartões postais aí de Montreal, e é o que eu vou mostrar aqui, tá? No próximo slide. Eu trouxe aqui um mapa e algumas informações sobre acomodação, tá? Então, se vocês verem aqui, eu marquei onde fica Trebas, e perto tem o Mont Royal, tem a Arena do Canadiens, que é o time de hockey, tem o Museu das Belas Artes, tem muita coisa. Tem a rua que a gente tá, né? Já é muito famosa também. Tem a rua St. Catherine, que é pertinho, que é super famosa. Chinatown é perto. Enfim, bastante coisa para vocês fazerem no tempo livre de vocês, nos passeios, que eu sei que também é importante, né? E eu queria também chamar a atenção quanto à questão de acomodação, porque vocês podem estar pensando, pô, beleza, tô vendo aqui a universidade e tudo mais, mas e acomodação, né? E é uma coisa que eu já queria me adiantar com relação a tudo que vocês precisarem, tá? Vocês querendo seguir, iniciar um curso com a gente, vocês vão ter suporte para tudo. Seja suporte meu, seja suporte do pessoal também da Aliança Francesa. Eu tenho nossos parceiros aqui, seja de visto, acomodação, tudo que vocês precisarem, é tudo no mesmo lugar. Eu consigo mediar tudo também. Então contem comigo. Já me adiantando também, eu vou falar isso no final.
Mas qualquer dúvida, eu vou colocar os meus contatos e do contato do pessoal da Aliança Francesa aqui no final, para vocês poderem tirar dúvidas que possivelmente podem surgir depois, amanhã, ou um pouco depois, né? Beleza. Deixa eu mostrar para vocês agora sobre o nosso campus. Aqui eu trouxe algumas fotos, já mostro um vídeo, aquele que eu comentei no começo, mas o nosso campus ele foi feito, ele tem tudo que os cursos pedem. Então vamos supor que você está interessado em fazer um curso na área criativa. A gente tem estúdio de gravação, laboratório de produção, pós-produção, mixagem, tudo. Aqui estão algumas fotos para vocês verem, tá? Ah, Paulo, mas de repente uma tecnologia X mudou no mercado, a gente muda também. Então tudo é muito preciso, até porque os professores estão no mercado, então eles acabam trazendo um pouco disso para a sala de aula. Né? Tem aqui uma sala também com teclados MIDI para mixagem. Para os cursos de tecnologia e negócios, a gente tem salas de informática, salas convencionais também. Além disso, lounge estudantil, cafeteria, acabou que nem está aqui, mas no vídeo vocês vão ver. Então tem uma área bem grande até no nosso campus, que a gente costuma fazer como se fosse um lounge mesmo. Então, quando a gente promove workshop, webinar, a gente fala para os estudantes, ó, chamem pessoal, a gente chama gente de fora, todo mundo se reúne lá, tem tipo uma feira, sabe? Então, isso é muito presente, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco também. Beleza, pessoal, vou mostrar aqui um vídeo, esse vídeo está em francês, tá? Para vocês ficarem bem afiados aí no francês de vocês. Só me confirmem se esse vídeo está saindo som. Pode ser? Só carregar aqui. Está querendo carregar. Deixa eu botar aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui, tudo certo. Só pular os anúncios aqui, pessoal. Problemas técnicos. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Eu não sei porque não está querendo carregar esse vídeo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui a apresentação, tá? No final eu tento de novo. Senão eu boto o link aqui para vocês poderem ver. Mas é basicamente um vídeo mostrando um pouco do nosso campus, tá? Eu não sei se no Zoom aqui não está conseguindo passar, mas não tem problema não. Acho que pelas fotos ficou bem legal para vocês conseguirem avaliar. Deixa eu passar aqui. Ok. Eu queria falar também um pouquinho sobre o nosso suporte ao estudante. Porque a dúvida e o receio de muita gente é quanto à questão do suporte, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que é muito bom ter alguém para poder auxiliar, questão de burocracias. Por mais que a gente seja uma instituição bem flexível, burocracias podem ser chatas. E é por isso que tem o nosso time de suporte ao estudante. Né? Eu costumo até brincar com. Opa, peraí, que o vídeo começou a tocar aqui. Pô, pessoal, eu vou mostrar aqui o vídeo que ele carregou, tá? Desculpa aí o problema técnico, mas acho que vai dar para vocês verem e ouvirem. Vamos lá. Acho que não tem o som, né? Não tá aparecendo o som aí, não? Acho que de qualquer forma, se não estiver aparecendo o som, é tranquilo. Tem a legenda aqui embaixo. E o mais importante mesmo é vocês verem o que ela vai falar, eu basicamente já falei. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem anotar também que a gente conversa no final. Pode ser assim? Show de bola.
Então, basicamente isso, pessoal. O vídeo tá aqui para a descrição. Mas no vídeo é legal porque dá para ver um pouco sobre a cidade, né? Ilustrar sempre é interessante, acaba ajudando um bocado na compreensão. E também um pouco sobre o nosso campus, algumas fotos que eu não pude trazer aqui, né? Mas você vê de maneira geral como um vídeo, acho que é bem legal. Hum, E aí, voltando aqui a falar a questão do suporte aos estudantes, eu acho que estava falando sobre a questão hum, de suporte mesmo. O que eu queria dizer inicialmente é que enquanto vocês não chegarem em Montreal, tá, vocês podem contar comigo com o suporte. Eu estou aqui bem presente para poder ajudar os estudantes, é uma das minhas atividades aqui dentro, tá? Então, qualquer dúvida, o que vocês quiserem, eu vou atrás para a gente conseguir sempre ter uma conversa bem clara e bem focada em, de fato, avançar nas demandas de vocês, tá? Mas, falando agora sobre o nosso suporte ao estudante, quando vocês chegam em Montreal. A gente tem várias atividades que o nosso time faz lá com os estudantes. Eu queria começar falando sobre a orientação. Os nossos estudantes na Trebas, eles recebem aconselhamento individual sobre carreira, desenvolvimento de currículo, carta de apresentação, técnicas de entrevista e estratégias de busca de emprego. Então, assim, o que vocês precisarem quanto à questão de auxílio para vocês conseguirem as suas oportunidades, trabalho, enfim, vocês podem contar com o nosso time. Tá? Isso também serve para os estágios, a gente chama de internship lá em Montreal, tá? E nosso time também ajuda vocês a conseguir fazer um match de repente com algum parceiro que a gente tem e o perfil de vocês, né? Muitas vezes o pessoal acaba colhendo muito lá na Trebas, né? Pescando muito pessoal. O que eu falei anteriormente sobre a questão dos workshops e webinars também. Os estudantes eles se mantêm atualizados, né, sobre as tendências e costumam participar com uma certa regularidade, né? Dos eventos que a gente mesmo pede para os estudantes organizarem. Então, a gente mesmo está investindo nisso, alimentando isso para que haja esse contato, que é justamente networking, o próximo tópico aqui. Nós promovemos diversos eventos na área de negócios, tecnologia e indústrias criativas, onde todos os nossos estudantes eles podem se conectar com uma forte rede de parceiros que a gente tem, né? E recrutadores, o que é bem bacana também. Então, esses eventos eles incluem feiras de carreira, só um bate-papo mesmo, um coffee break, até porque o edifício que a gente está, o empresarial, tem muita empresa top, muita empresa legal lá. Então, pô, o pessoal imagina, tá no 10º andar. Ah, não, pô, vai ter um evento ali na Trebas, um coffee break, vamos conversar com o pessoal. Então, é uma boa oportunidade de networking também. Inclusive, tem até algumas escolas de francês e inglês também no próprio prédio. Então, o pessoal acaba realmente se vendo muito, que é bem bacana, né? Aqui tem um depoimento de um brasileiro também, para vocês verem também um brasileiro falando um pouco sobre. Eu não sei se vai carregar agora. E esse aqui é legal ver o áudio. Não sei porque não está carregando, mas eu volto aqui no final para tentar de novo. Vou deixar aqui carregando. Tá? Qualquer coisa eu boto aqui no link para vocês darem uma olhadinha. Mas vamos lá. Vamos agora falar sobre o que de fato a gente ensina, né, em termos de cursos. Esses são os nossos 10 cursos, tá? Iniciando pelos cursos de negócios, né, business. O nosso queridinho, por assim dizer, é o curso de e-commerce e online business management, que é basicamente administração de negócios online, né? Temos nosso curso também de music business, então para quem é da área musical, isso aqui é um curso bem legal para você entrar na indústria da música, né? Mesma coisa para o curso de show and event management, se você tem interesse em aprender ou se aperfeiçoar na área de administração ou de criação de eventos, né? Temos também um curso que é bem coringa, que é o nosso curso de business, né, o curso de administração, basicamente, que ele serve para muitas áreas, ele é bem completinho também. E o nosso curso de supply chain, tá? Finalizando aí esses 5 cursos aí de negócios. Nas áreas criativas, temos inicialmente o curso de pós-produção de áudio e vídeo, tá? Que cuida de tudo que é pós-produção, né? Enfim, mixagem, essas coisas. E também a produção de filme e televisão, né, que entra muito na questão cinematográfica, por exemplo. E finalizando, sound design, né, que também é um dos queridinhos aí na área criativa, por mexer muito com o som. Né? Então, se você, novamente, é da área musical, isso aqui é um curso bem completo. E os nossos cursos de tecnologia também são cursos bem completinhos, tá? Iniciando pelo nosso curso de dados, de maneira geral, mas ele é um curso que ele tem, nos seus termos, né, nos seus períodos, por assim dizer, uma parte voltada para análise de dados, né? Big Data e BI, Business Intelligence. Então, eu considero um curso bem completo em termos de
que ele abrange, né? E o nosso segundo curso de tecnologia é o curso de Computer Security Analyst, que é basicamente cybersecurity, segurança aí dos dados e tudo mais, tá? Que é bacana e o que eu queria enfatizar aqui, falar sobre essa parceria, né? Novamente, estou muito feliz com essa parceria, eu e o Mo. A gente conversou bastante com o Benjamin, com a Cindy, para fazer acontecer, porque faz muito sentido. Eu quero passar para vocês qual foi a nossa ideia, né? O que está nos bastidores, o que a gente pensou passar para vocês, como uma coisa bem exclusiva. Então, iniciando o que é essa parceria, né? É uma colaboração entre a Trebas e a Aliança Francesa. A gente está fazendo parceria com outras alianças francesas também. E basicamente o nosso intuito é abrir e possibilitar, né, novas oportunidades de estudo e carreira no Canadá para quem fala o francês, né? Então, basicamente, a gente tem uma bolsa exclusiva, tá? Para quem está aqui hoje, ou quem é estudante das alianças francesas, que aqui estão, né, de $1.000 para todos os nossos cursos. E todas essas bolsas, elas são acumulativas com outras bolsas que nós temos. Só para vocês terem noção, e se vocês quiserem saber mais detalhes, a gente conversa, a gente pode marcar um bate-papo. Todo o material também eu já mandei para o pessoal da Aliança Francesa. Mas hoje a gente tem mais duas bolsas em vigor. Tá? Então, fazendo uma matemática aqui rápida, eu tenho um curso, por exemplo, de 2 anos, que custa no total $25.000, que acaba saindo por 7, com todas as bolsas, incluindo essa. Então, a gente está falando, pessoal, de cursos, só para vocês entenderem, todos os nossos cursos eles têm de 1 a 2 anos e eles podem ser feitos por quem tem o ensino médio completo, tá? Além disso, é um curso que você pode utilizar como um curso profissionalizante. Então, se você chegar para mim e falar, Paulo, cara, eu não tenho nenhuma formação em administração, posso fazer um curso de administração com vocês? Pode. Basta ter ensino médio. Ou se vocês têm já alguma formação, de, por exemplo, pô, Paulo, eu já tenho uma formação na área de tecnologia, mas eu quero me especializar em dados ou em segurança de dados, né? Dá para também fazer como se fosse uma pós. Tá? Então parece que servem nos nossos cursos um pouquinho mais longos também. Então acaba sendo, a gente está falando aqui de cursos bem coringas, e tudo isso vocês podem fazer e ficar no Canadá. Spoiler, muita gente que vai, a maioria na verdade não volta, porque muitas oportunidades aparecem, você consegue, muita gente iniciando por Montreal, por Quebec, consegue imigração rápido, por conta do francês, está muito valioso, tá? Então, a pressa, entre aspas, minha e do Mo, nessa parceria com a Aliança Francesa é porque hoje é o auge do francês no Canadá em termos de imigração, por exemplo, e de quão forte você chega com o francês, tá? Então, o que a gente pensou? Pô, o pessoal da Aliança Francesa tá fazendo francês, alguns por hobby, outros porque tem hobby, mas também pensam no futuro, pensam em utilizar a língua como algum alicerce para o futuro. Então, por que não dá para eles, né, em termos aqui em forma de uma parceria, essa possibilidade, né, com segurança, com uma parceria de fato firmada entre as duas partes, né? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre os cursos, quiserem entender, né? Podem chamar os diretores de vocês, ou eu vou botar aqui meu contato também, e aí eu pergunto de que aliança francesa vocês são, a gente bate um papo, conversa para poder andar com o planejamento de vocês, tá? Contem comigo nessa jornada. Ahn, Só para finalizar aqui, nem por que participar, vocês vão ter uma experiência internacional aí no Canadá. Então, muita gente fala, pô, Paulo, eu nunca fiz intercâmbio, e eu super recomendo, tá? Intercâmbio é uma coisa que muda a vida da pessoa pro bem, né? É uma coisa positiva. Mas, pô, Paulo, eu quero voltar pro Brasil. Sem problema, você pode ir, se aperfeiçoar. A gente sabe o peso de um currículo com formação estrangeira hoje no Brasil. Então, vocês podem ir e voltar, vocês podem ir e muito provavelmente vão ter a oportunidade de continuar também, tá? A maioria dos meus estudantes hoje, brasileiros que estão ativos, eles ou estão fazendo outro curso com a gente, e é por isso que a gente dá muita bolsa, porque o pessoal costuma continuar com a gente. Então, assim, sendo bem honesto com vocês, tá? Ahn, ou o pessoal continua com a gente estudando ou trabalhando, né? E fica trabalhando aí, que faz a vida no Canadá. Beleza? E é isso, pessoal, por enquanto, já falo um pouquinho mais, mas eu queria abrir agora o momento para uma sessão de perguntas e respostas. Eu vou até momentaneamente aqui parar de espelhar minha tela para a gente bater um papo. E aí, o que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Benjamin e Cine também, se quiserem falar uma palavrinha. Bom, eu tenho uma pergunta, né? Para começar um curso, né, na Trebas, você acha que é bom ter
qual o nível de francês, por exemplo, né? Tem estudado até que nível, né, na Aliança? Boa pergunta, tá? Muito boa pergunta. Eu acho que eu ia falar isso, é porque eu fiz um slide também aqui de perguntas mais frequentemente perguntadas, mas obrigado pela pergunta. Ahn, Basicamente B1, tá? De maneira geral, nível B1, então a gente não está falando de um nível muito avançado, tá? Isso serve para o francês e para o inglês também. A gente fala aí de um nível B1, que é o início do intermediário, basicamente. Então, pô, se vocês, por exemplo, estão chegando no intermediário, mas já tem esse interesse, a gente já pode começar a conversar para vocês fazerem o planejamento de vocês, né? Para quando chegar no B1, a gente já conseguir atestar o nível de vocês e seguir com todas as documentações. Alguém tem mais alguma pergunta? Caso também não tenha, às vezes também é normal ficar um pouco acuado, um pouco com vergonha, sem problema, tá? Boa Podem me noite. chamar depois. Oi, Boa foi noite. o. É Opa, o... Juan, tudo bem? Fica à vontade. Tudo bom? Eu e minha esposa, nós já fomos alunos da Aliança Francesa 2 vezes. Hoje nós não somos. Eu tenho Bacana. uma pergunta em relação ao nível de francês. Nós fizemos um teste de proficiência recentemente, nós tiramos o B2, não atingimos o score de série B7, né? Foi quase. Para fazer esse curso, a imigração exigiria uma prova de proficiência? Boa pergunta, tá? Como vocês vão fazer o curso em francês, não precisa, é só atingir o nível B1, tá? Que vocês conseguem fazer sem problema. Para quem faz o curso em inglês, no final do curso tem que fazer uma prova para atingir B1 em francês. Mas como tu iria fazer o curso já em francês, fica tranquilo, não tem problema. Inclusive, até um ponto legal que eu queria chamar a atenção, já que você está com sua esposa aí, a gente tem uma outra bolsa que eu não comentei aqui, até para não ficar muita informação, mas a gente tem uma bolsa para membros da família, que a gente dá 50% de desconto no curso de um dos membros, né? Então, se vocês quiserem ir juntos, por exemplo, né, você teria um curso, ela pode escolher qualquer outro curso, e esse outro curso dela tem mais 50% de desconto aí. Então, só assim, exemplificando, tem um curso de 30 mil que sai por US$ 5, né? Para um ano ou 2 anos. Então, a gente está falando de um curso que é mais barato do que uma pós aí numa faculdade privada aqui no Brasil. Né? Muitas vezes, a depender, claro, da faculdade. Mas, Então, para mostrar para vocês, pode falar, não, pode continuar, eu pergunto daqui a pouco. tranquilo. Só para mostrar para vocês, né, que não é caro, assim, se a gente bota na ponta do lápis, fazer um investimento desse. Né? O investimento talvez maior seria, e a preparação seria mais do trabalho lá na cidade, né, conseguir organizar para estar conseguindo ter uma vivência lá, em termos de trabalho, custo saudável. Mas, Luiz, fica à vontade, cara. Pode me chamar depois, se ele saiu aqui, depois a gente fala com ele. Mas voltando, para mostrar para vocês que é possível, né? Não sai tão mais caro do que uma coisa que você pode fazer aqui no Brasil, às vezes gastando muito mais caro, né? E não tendo um retorno tão esperado. Tá? Pode falar, cara. Perguntar. É, alguém ia falar? Posso falar? Fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Assim, sendo bem sincero, né, a nossa intenção é migrar para o Canadá. Então, a gente vem estudando o inglês e o francês, mas a gente está focando mais no francês agora. A gente fez a prova Perfeito. no TEF, mas a gente não conseguiu ainda atingir o 7 em todos. Eu só não consegui na escrita e o meu marido não conseguiu na fala. Mas aí, então, para entrar na faculdade, eu não tenho que apresentar um certificado, Um nível de um proficiência. nível de proficiência, ou eu tenho que apresentar o DELF, o DAF, o TCF, TEF, alguma coisa. A gente aceita esses. A gente tem uma lista de mais de 20 testes que a gente aceita. Então, provavelmente, o que vocês fizeram, sendo pelo menos B1, a gente aceita. Podem ficar tranquilos. E até uma coisa Ah, legal que eu queria chamar a atenção de vocês é que, por exemplo, para quem tem o CLB7, de cara já consegue aplicar para um programa provincial que você basicamente já com pouco tempo, com um curso aqui da gente, você já conseguiria aplicar para um visto só de trabalho. Tá? Eu tenho alguns parceiros aqui, a Trebas, no caso, tem alguns parceiros de advogado de imigração. Se vocês tiverem interesse, eu posso conectar a gente para vocês entenderem bem direitinho com o auxílio de um advogado de imigração mesmo, que na minha opinião, inclusive, é um dos melhores do Brasil nesse sentido. E vocês podem atingir o CLB7 no decorrer do curso. Vocês não precisam chegar com o CLB7. Se vocês estão quase lá, vocês podem iniciar o curso na Trebas. Vão tendo o curso, que é muito importante, né, para a pontuação, por exemplo, já que vocês pensam em imigração. E aí, durante o curso, no momento que vocês atingirem CLB7, já dá para aplicar, né, para alguns programas provinciais, enfim, fazer a vida de vocês lá no Canadá. Então me chamem, tá? Eu posso explicar isso para vocês.
para Eu posso vocês fazer uma última saberem perguntinha? exatamente. Claro, com certeza. Desculpa te interromper. Tá, sem problema. Espera, O intuito, eu Juan, acho que de a maioria daqui. Pode perguntar, Benjamin. Eu pergunto daqui a pouco, ó, desculpa. a questão que você perguntou sobre os testes, todos os testes de proficiência oficiais, e tem alguns que existem que são especialmente para Canadá, que vocês podem usar, que é o TEF Canadá, tem também Isso, um que era especial para Quebec, me parece, Cindy, TCF Quebec. TCF Aham, Quebec. isso, exato, sim. exato. Esses são especializados, mas eles pedem. Os normais também funcionam, que tem TCF normal, assim que tem todas as categorias. Então, são nomes, mas em geral todos funcionam, todos os oficiais. Mas eu, por exemplo, eu fiz o TEF e eu só não atingi, a minha escrita, meu CLB foi péssimo, foi CLB 4, mas as outras eu atingi 7, 8, 9. Então, tá legalzinho ali, mas a escrita me pegou. E assim, os cursos, é, porque, porque antes a imigração autorizava do cônjuge uma pessoa ir estudar e o outro cônjuge ir com visto de residente, visto aberto para trabalho, né? Agora a Isso. imigração tirou isso, então para a gente conseguir ir como casal assim, teria que ir nós dois estudando, né? Então para a gente realmente a gente precisa de um curso que caiba no nosso bolso ali, no nosso orçamento. Então, seria interessante ver essa questão da bolsa de repente, nós dois estudarmos. Mas aí eu também teria que ver a questão do tempo do curso, porque a gente precisa do PGWP, né, para poder aplicar para imigração. Então, acho que curso tem que ter mais de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Então, teria que ser um curso ali por volta de 2 anos. E eu queria saber se eles são todos como graduação ou tem alguma pós-graduação, e se o curso ele é integral ou é meio período, porque seria interessante Trabalhar. conseguir trabalhar também, né? Então, para poder. Sim, com certeza. Boas perguntas, tá? Deixa eu só explicar algumas coisas bem importantes. A Trebas não oferece o PGWP, tá? Tá, Não mais. A gente oferecia um tempo atrás, mas o governo de Quebec mudou algumas coisas e a gente não oferece mais. Tem, acho que, uns 2 anos, mais ou menos. Mas aí, quanto à questão do. Desculpa, me fugiu agora. Tu pode fazer essa última pergunta só, porque eu foquei muito no PGWP. Eu esqueci também. Ah, se o curso é integral ou se ele é Ah, meio tá. período. Perfeito, perfeito. Nossos cursos todos, tá? Eles são híbridos e eles são diplomas. O que é um diploma, basicamente? São cursos que você pode utilizar como curso técnico, como após, mas eles não são mestrado, tá? Porque o que você falou da imigração é muito correto. Para você poder ir com um cônjuge trabalhando full time, né? Você precisa fazer pelo menos um mestrado. Isso está correto. No nosso caso aqui, o que é que a gente está fazendo com essa bolsa que eu falei para membros da família, né? Que também tem, além da bolsa da Aliança Francesa. É para tentar simular um pouco o que era o Canadá há uns 2, 3 anos atrás, que estava numa auge. Então, o valor ele fica muito próximo, a diferença é que vocês dois vão estudando e trabalhando. Mas, como é híbrido, em tese, né, de maneira, na teoria, vocês podem trabalhar meio período, enquanto vocês estão em aula, tá? E vocês podem trabalhar full time em breaks e férias, feriados, enfim. É bem padrão também isso quanto à questão do Canadá de maneira geral, tá? Mas aí, os nossos cursos, eles são híbridos, então, a depender do curso, vai ser, por exemplo, terça, quinta e sexta. E aí tem os horários lá. A gente faz dessa forma justamente para o estudante não enjoar. Não acabar tendo. Tem gente que acaba, para poder viabilizar tudo isso, acaba morando um pouquinho longe. E esse desgaste todo dia pode cansar um pouco, né? Até porque a gente sabe que quem vai trabalha um bocado também, para poder fazer os planos acontecerem. Então, a gente faz dessa forma para deixar um pouco mais confortável, ter uma flexibilidade mais interessante. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Depois a gente entra em Maravilha. contato para pegar mais detalhes, assim, porque eu sou da área de administração, eu já tenho formação em administração, mas eu poderia tentar fazer esse outro curso aí de supply chain, de repente, para agregar e Perfeito. facilitar arrumar um emprego aí no Canadá. E ele é da área de TI, então
seria interessante Legal. para a gente, mas a gente precisa realmente de um apoio ali na questão financeira, porque a gente sabe que a diferença do real para o dólar é cruel. E sem contar que duas pessoas estudando e trabalhando pouco ou sem conseguir trabalhar fica bem pesado, então tem que dar uma avaliada assim. Com certeza. Contem comigo para isso, inclusive, tá? Não hesitem em me chamar, a gente bate um papo para eu poder, junto com o pessoal, tirar as dúvidas de vocês e, enfim, conseguir viabilizar o plano de vocês. Fechou? Fechou. Ok, obrigada, Messi. Nada? Messi. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Se ninguém tiver, eu tenho umas coisinhas legais aqui para falar. Eu acho que ninguém tem por enquanto, mas qualquer coisa podem me interromper, tá? Eu vou espelhar aqui para um último slide da minha apresentação, tá? Porque eu trouxe algumas informações aqui, caso, enfim, pode ser dúvida de vocês também. Então, dá só um segundinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Ok, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Eu acho que pelo silêncio sim. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 4 perguntinhas, tá? Que o pessoal me faz muito e eu falei, pô, vou trazer isso para o webinar para o pessoal conseguir visualizar algumas coisas, né? Custo de vida, Paulo, como é que funciona? Para uma família de 4 pessoas, gira aí na casa dos $5.000 sem o aluguel. Para uma pessoa solteira, mais ou menos $1.380 sem incluir aluguel. Tá? Uma coisa bacana também é comparar um pouco as cidades, né? A gente tem que, de maneira geral, o custo de vida em Montreal é mais ou menos uns 9% menor do que Toronto. E uma coisa que eu acho bem legal também, o aluguel em Montreal é, em média, 34% mais baixo do que em Toronto. Pessoal, 34% de um budget, né, de um valor direcionado para o mês, é um valor bem significativo. Né? Então, quando eu falo que Montreal é mais barato, não é à toa. Isso acaba viabilizando muito o planejamento das pessoas. Além disso, a gente tem hoje um salário de 16,10 CAD por hora. Então, o salário também está um pouco acima da média se a gente compara com alguns centros menores, o que é natural, né? Se vocês também querem ir em família ou têm filhos, né, entre 6 a 16 anos, que é a terceira pergunta aqui, de 6 a 16 anos, o filho, a criança no caso, né, ele tem educação gratuita, certo? De excelente qualidade, então vocês não precisam se preocupar quanto a isso. E também, caso o planejamento de vocês sofra algum atraso por algum motivo, a gente consegue acomodar vocês até um mês, 2 meses, com um pouquinho de atraso, tá? E chegando lá, a gente ajuda vocês a recuperar essa matéria. Eu falo isso porque já aconteceu, né? Alguns casos do pessoal, por algum motivo pessoal, não poder ir exatamente na data. Ah, Paulo, então quer dizer que eu perdi meu curso, vou ter que adiar para daqui a um ano? Não. A gente consegue fazer com que vocês vão um pouquinho depois, né? E não tem um problema quanto a isso. E pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui está o meu e-mail. Imagino que vocês tenham contato aí também das alianças francesas de vocês, né? Do Benjamin e da Cindy. Se você já estuda francês, né? Eu botei aqui uma frase final. O seu próximo passo pode ser em Montreal e a Treba está pronta para receber vocês de porta aberta, tá? Então contem conosco. Aqui esse número aqui é o meu número de trabalho, então se vocês quiserem, vou dar um momento aqui para vocês tirarem print, anotarem. Aqui está o meu e-mail também. Fiquem à vontade para a gente bater um papo, conversar e poder viabilizar o plano de vocês. Fechou? Cindy, Benjamin, moços, se quiserem dar uma palavrinha aqui também, fiquem à vontade. Mas, pessoal, desde já, muito obrigado. Gostei bastante de conversar com vocês. Muito obrigada, Paulo. Foi muito completo. Obrigada também, Mohamed. E Benjamin, né, pela participação, pelo convite, e a todos, né, por ter assistido. A gente está aqui, né, na Aliança Francesa de Floripa, a de Curitiba, para também, né, estar acompanhando vocês. Sim, qualquer dúvidas que vocês tenham também, nós vamos passar depois os contatos do Paulo, se precisa, e construir esse projeto juntos, assim. Sem problema, estamos aqui. Maravilha. É João, isso, pessoal. Juan, tudo, Gabriel também. Muito obrigado a todos e boa noite. E se vocês têm como algumas dúvidas, sem problema, estamos aqui. Podem me chamar. Pessoal, boa noite, João. Um abraço, boa noite. Obrigado pela Valeu, participação aqui. Paulo. Anderson,